Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Para nós é motivo de muita alegria poder estar num ambiente como este, onde podemos nos alegrar e invocar o nome do Senhor. Vocês, todos nós que aqui estamos acompanhando aí a guerra, não é, que surgiu aí através da Rússia, e o mundo está assim, de certa forma, alguns estão abalados, outras pessoas parece que não está, parece que nada está acontecendo, não é? Mas nesta noite, baseado naquilo que nós estamos vivendo na Rússia, invadindo a Ucrânia, e sobre tudo isso que está acontecendo, eu gostaria de trazer um alerta para a igreja de Cristo nesta noite, amém? Porque as Sagradas Escrituras, elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós precisamos perceber isso, entender que Ele, aquele que prometeu voltar, está voltando verdadeiramente, amém? As coisas estão se afunilando e as profecias estão se cumprindo, e para isso a igreja precisa estar acordada, precisa estar atenta a tudo aquilo que Deus tem para ela, amém? Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo em Ezequiel, no capítulo 38, a partir do versículo 1, e por esses minutos que aqui vamos estar, que você possa estar, não é, tranquilo, esquecer de toda a fadiga, se concentrar em Deus, na meditação da palavra de Deus, e que você possa sair daqui com o coração transbordando de alegria, glorificando o nome do Senhor, exaltando o seu nome e cada vez mais envolvido com o seu reino, amém? Ezequiel capítulo 38, versículo de número 1 e 2. Ezequiel capítulo 38, versículo de número 1 e 2. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Mesaque e de Tubal, profetize contra ele, amém? Nós vamos ficar com esse versículo. Eu tive analisando esse texto e procurando a melhor forma de ilustrar esta mensagem para vocês, porque é uma mensagem muito complexa, porque ela fala da origem de tudo e também do final dos povos. E como passar isso em uma mensagem, em um culto, sem estar passando no data show, por exemplo, nos slides? Por isso eu peço a atenção de vocês, para que vocês entendam esta mensagem, esta profecia de Ezequiel, capítulo de número 38, a partir do versículo 1 e 2, não é? Para que você entenda, você primeiro precisa compreender que a ordem cósmica, né, do universo revela a perfeita harmonia e transcendental do Criador. Tudo que transcende o cosmo revela isso. O sol, a lua, as estrelas, os céus e a terra, tudo que tem vida reflete essa harmonia e faz parte de um mecanismo do relógio de Elohim, do relógio de Deus. Mas acontece que este pequeno relógio, ou este relógio de Elohim, ele foi danificado pelo pecado, nós podemos colocar assim. E o pecado, ele trouxe desavença no cosmos, ele trouxe imperfeição, e esse relógio, ele precisa ser ajustado, consertado. Mas quem pode consertar o relógio do tempo? Quem pode consertar o relógio que rege de forma padrão tudo que se move?
aquele que fez o relojoeiro, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero que você imagine que no meio desse relógio, no meio dessa engrenagem está uma peça chamada Terra. E nesta peça chamada Terra existe baterias. Podemos colocar como bateria de lítio, chamado homem. Podemos dizer que é o homem. E Deus precisa reparar este homem, precisa organizar para que este homem, feito por ele, volte a funcionar da forma como funcionava na origem, no princípio. Sendo assim, Deus pegou uma espécie de mesa, vamos colocar assim, e estabeleceu as peças desse relógio. E agora Deus precisa ajustar essas peças, organizar tudo isso, para que o tempo de Deus, o tic-tac do relógio de Deus, continue na marcação, no compasso correto, até que todo o tempo se cumpra, que os sinais dos tempos se cumpram. E dentro deste concerto de relógio existe uma etapa, a etapa que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo. Nós podemos chamar que este momento é chamado, esta etapa, de Gog e Magog. É um dos procedimentos que precisa ser feito para que este relógio, podemos colocar assim, possa voltar a ter uma grande harmonia novamente, funcionar como era na origem, na perfeição. Quando eu falo em relógio, eu me refero ao cosmos, que envolve todos os planetas, todas as galáxias, vindo para a Terra e habitando também cada um dos seres humanos. Amém? Então, no presente momento que estamos vivendo, este Gog e Magog é o procedimento que precisa ser feito. Mas o texto que nós lemos nos fala disso. Quem é Gog? Ou o que é Magog? Que envolvimento tem a escatologia com esses nomes? Para que você entenda, Ezequiel, quando profetiza, Ezequiel profetizou a queda, a restauração e o renovo espiritual da nação de Israel. Quando o profeta veio e viveu, ele profetizou, Deus revelou a ele que Israel iria cair, iria ser escravizado novamente. E também profetizou que Israel retornaria do cativeiro babilônico. E uma vez retornando do cativeiro, Israel iria se juntar novamente, se formar uma grande nação, iria passar por um renovo espiritual, que se conta exatamente em Ezequiel, no capítulo 37. E no capítulo 38, Ezequiel registra que uma vez que Israel se tornou nação novamente, uma vez que Israel foi restaurada novamente, viria uma figura, alguém, para atacar Israel. E esse alguém, esta figura, recebe o nome de Gog. E o local onde essa figura vai estar atacando a Israel seria um local conhecido, as terras conhecidas por nome de Magog. Então Gog vai atacar Israel nas terras de quê? De Magog. Amém? E para que você entenda o texto que nós estamos lendo de Ezequiel, no capítulo 38, existe uma grande divergência entre os teólogos, porque alguns teólogos afirmam que este texto está relacionado apenas a uma descrição literal de um futuro ataque a Israel. Alguns teólogos entendem que este texto de Ezequiel, capítulo 38, está mostrando que no futuro, Israel iria sofrer um ataque. Existem outros teólogos também que dizem que a descrição desse texto, que aquilo que contém esse texto de Ezequiel capítulo 38, está na realidade fazendo uma descrição simbólica de algum acontecimento futuro, mas que ninguém pode prever ou saber que acontecimento seria esse. Já existem outros teólogos que dizem que na realidade esse texto que Ezequiel registra aqui é apenas uma parábola, é apenas algo figurado, um sentido figurado de linguagem. Portanto, existe essa divergência entre essas teologias, ou estes grupos teológicos sobre o texto de Ezequiel, capítulo de número 38.
que fala sobre Gog e Magog. Mas para que nós possamos entender o que é isso, eu gostaria de chamar você para nós irmos para a origem de tudo isso. Onde que se originou tudo isso? E por que que Ezequiel fala de Gog e de Magog? O que tem a ver? Que nomes são esses? Quem trouxe Bíblia, só é abrir em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 2, diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Mandai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então, já podemos perceber onde é que esse nome aparece. Aparece em Gênesis, no capítulo 10, dizendo, não é, que Magog é filho de Jefé. E quem é Jefé? Jefé é filho de Noé. Portanto, Magog é neto de quem? De Noé. Então já identificamos, Magog é neto de Noé. E quem é Gog? Em Ezequiel capítulo 38, ele dá a entender que Gog é uma pessoa, né? Porque Ezequiel capítulo 38, versículos 3 diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog. Aí diz, olha, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Portanto, Gog seria no futuro distante um príncipe, um rei ou um presidente, podemos colocar assim, né? Então nós já identificamos que segundo Ezequiel 38 versículo 3, esse Gog seria um rei, um príncipe, um imperador ou um presidente, porque quando Ezequiel profetiza, ele está falando de quê? Do futuro. Seria um tempo além de Ezequiel. Amém? E o que é Magog? Magog, como foi explicado no início, primeiro Gog é um príncipe e Magog é uma região onde nasceu, né, o neto de Noé. As terras onde nasceram, onde eles viveram depois do dilúvio. Então os netos de Noé viveram nessa região, e Jefé, não é, que teve esse filho por nome de Magog, habitou em uma determinada terra, e por isso essas terras é chamada de terra de Magog. Amém? Ficou entendido até aí? Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu espero que vocês fiquem atentos, porque o negócio aqui, para explicar um assunto desse, e aqui nós estamos para aprender da palavra do Eterno, amém? Da palavra de Deus. Mas vamos lá. Então, que envolvimento tem na escatologia esses nomes, Gog e Magog? Se nós fizéssemos essas perguntas, a resposta dela seria que esses nomes, eles fazem parte da origem dos povos. O nome Gog e Magog fazem parte da origem de todos os povos e também do fim de todos os povos, porque é lá que vai se travar uma guerra no futuro, né? Segundo Ezequiel, se travaria uma guerra nessa região. Então os povos que nós conhecemos hoje se originou dos 3 filhos de Noé, né? Que são eles. Quem são os 3 filhos de Noé? Segundo Gênesis capítulo 10, é Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Agora preste bem atenção, que para que você entenda tudo isso, tudo está relacionado àquilo que Noé falou em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 22. Porque neste capítulo, depois que Noé sai da arca, e as águas, né, baixam, as águas baixam, Noé sai da arca, então Noé começa a plantar, ele gosta muito de plantar, e ele começa a plantar, a criar, e em meio a isso ele planta uma vinha, ele faz uma vinha,
E Noé não conhecia o efeito que o vinho causava. E Noé começa a tomar o vinho, o suco fermentado, podemos colocar assim. E o que acontece? Noé fica bêbado. E quando Noé fica bêbado, o seu filho mais novo chega e vê Noé o quê? Despido. Noé estava nu. E ao invés do filho ajudar a Noé, o que o filho faz? Sai lá fora. Alguns teólogos dizem que ele ri, que ele manga do pai lombrado nu. E aí, quando isso acontece, os outros dois irmãos, eles pegam um pano e vão cobrir Noé de costa. Chega onde está Noé, cobre Noé, né? E quando Noé desperta e sabe daquela situação, o texto que nós lemos de Gênesis capítulo 9, que eu citei para vocês, no versículo 22, cita isso, mas no versículo número 25 diz assim, Noé falando, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e sejam-lhes Canaã por servo. Então Noé lança uma maldição sobre Cã. Ele disse que os filhos de Cã, a descendência de Cã, não é? Iria ser servo de quem? Dos servos dos servos. Ou seja, ele iria obedecer a todos os seus irmãos, a descendência dos seus irmãos. Amém? Os irmãos entenderam até aí? Muito bem. E quando Deus chama exatamente a Abraão, Deus cumpre esta promessa em Gênesis capítulo 17, quando Deus abençoa Abraão e a descendência dele, a descendência de Sem, não é? Porque Abraão vem da descendência de Sem, não é? Então Deus abençoa Abraão e promete, estabelece o cumprimento dessa profecia, porque ele promete a terra de quem? De Canaã a Abraão, que descende de Sem, ou seja, o irmão, a descendência de um irmão iria dominar sobre o outro. Em Gênesis capítulo 17, versículo 8, Deus falando a Abraão diz assim: toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Então Deus cumpre isso através da vida de Abraão. Amém? Está dando para entender? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Porque agora, meus irmãos, é que vai entrar, pastor, mas até agora eu não estou muito bem antenado, só estou lendo esses textos, porque eu quero que você entenda onde é que a Rússia entra nessa história. Olha, eu falei tudo isso para que você entenda onde é que a Rússia, que está em guerra hoje, não é? Entra nessa história. Eu peguei os textos bíblicos, e não adianta, você pode procurar todas as Bíblias. Existe 3 Bíblias que vai falar diferente, o restante falam, mas não traduz uma palavra-chave para descobrir, não é, a revelação de Deus sobre esse assunto. Todas as outras Bíblias falam como a NVI. No texto que lemos de Ezequiel capítulo 38, versículo 2: filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele. Agora, as outras Bíblias diz tudo desta forma. Agora eu quero pegar para você a Bíblia literal, que foi editada em 2015, e a Bíblia Ra, que é a Almeida Revista Atualizada, e a Bíblia Textual, que é aquela Bíblia que não quer saber se você é da igreja A, da igreja B ou da igreja C. É traduzido da forma como é no original. Amém? Para que você entenda o que a Rússia tem a ver com tudo isso. Diz assim, ó:
a Bíblia textual, original: filho do homem, põe teu rosto em direção a Gog, a terra de Magog, príncipe de Rus. A Noé. Na outra diz, na nossa comum diz assim: príncipe maior de Meseque. E na original, no hebraico original diz príncipe de Rus. Na Ra, se você ler a Bíblia Ra, nesse mesmo versículo vai dizer assim: príncipe de Ros. E na literal, príncipe de Ros. Agora, você entra no Google e pega o significado do nome Rússia. De onde se originou o nome Rússia? Eu vou ler para você. Primeiro, para que você entenda, essa palavra no hebraico, Ros, ela procede de uma raiz que não é utilizada frequentemente ou aparentemente. É algo que não tem assim uma tradução muito certa, muito comum. É algo excepcional, podemos colocar assim. Então esta palavra no hebraico, Ros, ela não é usada com frequência e há muito mistério com relação a esta palavra. E ela significa, se você for pegar na raiz, o primeiro significado mais aceito desta palavra Ros seria sacudir. Então, se nós fôssemos traduzir este texto bíblico, né, que ele vai profetizar contra o príncipe de Ros, ou seja, quem é Ros? O príncipe, um governante, um presidente. Esse Ros, ele vai sacudir o quê? O mundo. Ele vai movimentar o mundo para pelejar contra quem? Israel. Vamos lá. Então, o imperador bizantino, Constantino, né, foi o primeiro a traduzir a palavra Rússia, escrito só com um S, no século X. Mas já mais para frente, do latino, esta palavra Rus foi traduzido como conhecemos hoje, com dois S. E interessante que Rússia significa, vejam bem, terra de Rus. Olha que interessante. Rússia significa terra de Rus. Em Ezequiel capítulo 38, versículo 2, na Bíblia literária, na Bíblia textual, aquela que traduz no original, diz assim: filho do homem, põe teu rosto em direção a Gog e terra de Magog, príncipe de Rus. Veja, então o que Rússia tem a ver com esta passagem de Ezequiel capítulo 38? Nós falamos que a origem dos povos depois do dilúvio começou com os filhos de quem? De Noé, não é isso? Quem são os filhos de Noé? Sem, Jafé e Cã. Só para que você entenda, eu vou falar de uma forma brusca, porque tem algumas exceções, mas de uma forma brusca, quando lá na origem, depois que as águas baixaram, os filhos de Noé tomaram direção diferente e foram ocupar continentes diferentes, terras diferentes. E por exemplo, Sem deu origem aos povos asiáticos, os semitas. Qual o principal povo semita? Diga, os hebreus. Os hebreus, de onde vieram quem? O Salvador, Yeshua, Jesus, não é? Então os hebreus é o principal povo semita, que é da descendência de Sem. Jafé, para onde foi que Jafé foi? Jafé, se você for estudar esse assunto, você vai ver que de forma brusca, eles foram ali para a Europa, onde está ali Itália, França, não é? A Rússia, ali parte da Rússia, da Ucrânia, toda aquela região que está ali sendo ameaçada em guerra. E os descendentes de Cã, que receberam a maldição. É aqui que tem uma grande polêmica, não é? Você vai estudar, você vai ver que eles foram habitar, querendo ou não, é isso que se descobre, o continente africano, aquela região da África, o continente africano. Então são descendentes de Cã.
O que a Rússia, então, e os países eslavos têm a ver com tudo isso? Está tudo escrito, tudo tem a ver com aquilo que Noé falou em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 22, quando Noé amaldiçoa Canaã e abençoa a Sem e a Jafé. Então a Rússia é da descendência de Jafé. Os descendentes de Jafé iriam habitar em terra de Sem, viveriam em paz, e os seus descendentes, mas a família de Cã, os descendentes de Cã, seria escravo desses aí, de Jafé. E sobre a descendência de Jafé está um espírito de conquistar, de dominar. É por isso que no versículo 27 do texto que citei, Deus diz: alargue Deus a Jafé. E eu quero que você entenda por que nós estamos falando tudo isso. Porque o tempo do fim, revelado por Elohim, por Deus, pelo Criador, do período da tribulação, começará com os povos do mundo, onde os povos do mundo se originou. Onde começou lá o mundo, a descendência, vai começar também o início do período de tribulação. A guerra de Gog. Quem é Gog? No nosso modo de ver, seria, por exemplo, o presidente da Rússia. Os irmãos estão entendendo? Quem é Gog? O presidente da Rússia. Não é assim que diz? Príncipe de Rus. O presidente da Rússia seria, no caso, o Gog. E o que é Magog? Magog é aquelas terras que ele quer conquistar, passando primeiro por quem? Por Ucrânia, ou seja, restabelecendo a antiga União Soviética, as terras da antiga União Soviética. Você vai ver e você vai observar. Mas pastor, por que o senhor está pregando essas coisas, pastor? Sabe por quê? Porque nós, a igreja, só vai se alertar quando o doido, né, do Vladimir Putin abarcar a primeira bomba atômica no mundo, querendo acabar com tudo. Aí a igreja vai se alvoroçar. O que está acontecendo? É o cumprimento das escrituras sagradas acontecendo nos nossos dias. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Então o tempo do fim está começando. Quando isso acontecer, quando Gog, não é? Começar a guerra, podemos colocar assim, lá nas terras de Magog. Gog pode ser o presidente Vladimir Putin, não é? Mas pode ser o próximo presidente. Não quer dizer que seja ele especificamente. O que se sabe é que provavelmente esse Gog será o governante da antiga União Soviética, alguém que descende da Rússia. Mas pastor, isso não tem como. Tem, sabe por quê? Qual é o segundo maior, a segunda maior nação com a maior potência militar do mundo? Quem é? É quem? A Rússia. Você sabe quantas armas nucleares tinha a Ucrânia? A Ucrânia assinou um acordo de paz e entregou nada mais e nada menos do que mais de 1.600 bombas nucleares. Agora, depois que entregaram, invadiram a Ucrânia, né, estão invadindo a Ucrânia e tomando à força aquela parte. Já existe relatos de que o presidente Vladimir Putin já orientou que os seus generais estejam atentos e, caso seja preciso, usar bombas atômicas. E bombas atômicas, meu amigo, se ele resolver explodir umas, não é vai se acabar só quem está lá, não. Nós vamos sentir o impacto em todos os sentidos. E se isso acontecer, prepare-se, porque aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, aquilo que Deus tem falado, você vai ver se acontecer diante dos seus olhos. O que nós podemos perceber com tudo isso é que o cenário
ele está sendo montado, o palco está pronto, e os protagonistas, os figurantes, os ajudantes, todos aqueles que fazem parte de tudo isso, estão começando a atuar para encenar a última cena, né? Que os judeus chamam de Acharit Hayamim, ou seja, literalmente, os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas pastor, por que o senhor está preocupado com tudo isso? É porque nós, amanhã, nós só pensamos que tudo pode se acabar daqui a 1000 anos, 500 anos. Nós pensamos que ninguém vai passar por nada disso. E quem sabe, Deus está olhando e está dizendo para cada um de nós: olha, meus filhos, vocês precisam se acordar, vocês estão enganados. O anticristo, quem sabe, está vivo, caminhando em nossos meios, ou no meio de nós, não é? E a igreja fazendo campanha para, quando eu digo igreja, eu falo no sentido geral. Não é nós aqui, mas a igreja preocupada com prosperidade financeira, preocupado com coisas, sabe, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Então, meus amados irmãos, tudo que está acontecendo entre esta guerra que estourou nesses dias, entre Rússia e Ucrânia, fazem parte do cumprimento das Sagradas Escrituras. Tudo que você possa imaginar está alinhado, organizado, para que o anticristo se manifeste. Ora, num cenário onde tem questão financeira, saúde pública, guerras, não é? O mundo nessa instabilidade, o mundo, um corre para um lado, outro corre para o outro, aquele alvoroço no mundo, precisa surgir alguém que ponha fim a tudo isso, e surgirá aquele que vai trazer uma falsa paz, aquele que aparentemente vai ser algo bom para o mundo. Ele vai surgir e muitos vão seguir ele, dizendo: olha que homem bom, olha, esse daí é o cara que salvou o mundo de tudo isso, é ele. Mas a igreja que lê, a igreja que observa as Sagradas Escrituras, saberá que ele é o anticristo, que vem montado em um cavalo branco, como diz as Escrituras, não é? Porque em Apocalipse existe duas figuras no cavalo branco. Aquele primeiro cavaleiro branco que vem é o anticristo, se passando por quem? Por Cristo. O Cristo verdadeiro está registrado em Apocalipse capítulo 19. Ele é identificado, anjos seguem ele vem com manto sobre a sua coxa, está escrito Melechim dos Melechins, não é? Meleche dos Melechins e Adon dos Adones, ou seja, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos nos colocar em pé. Este é o Deus que servimos.